E hoje nós vamos analisar esse texto bíblico. Antes nós coloca os apontamentos aí, Jorge, para nós analisarmos aí. A igreja que escuta a voz do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. E nós vamos falar sobre ouvindo o Espírito Santo. Irmãos, toda igreja, todo crente, servo de Deus, que procura ouvir o Espírito Santo, vai ter sucesso na sua vida. A igreja que escuta o Espírito Santo vai ter sucesso na sua vida, no seu meio, na sua direção. Isso está claro. Porque quem procura viver sob a orientação do Espírito Santo, quem quer ser guiado pelo Espírito Santo, quem deseja viver na edificação do Espírito Santo, no ensino do Espírito Santo, sob o domínio do Espírito Santo, jamais terá uma vida de fracasso. Eu quero que os irmãos que estão aqui me escutando nesta hora, me ouvindo nesta hora, e os que estão do outro lado, não há mistérios, meus irmãos, não há segredos. A única coisa é só se submeter à égide, à direção do Espírito Santo. Não existe outra coisa. Tudo que tem aí, as religiões secretas, os pregadores e ensinadores que querem também mostrar a de superioridade para os irmãos, isso tudo é só conversa. Basta você ouvir o Espírito Santo de Deus, viver sob a direção dele. Ele vai te orientar, ele vai te dar poder, ele vai te dar força, ele vai te dar graça. O Espírito Santo vai te fortalecer. E quando ele fortalece, jamais você viverá em fracasso. Então, tanto a igreja, como os irmãos, como o povo de Deus, basta ouvir o Espírito Santo do Senhor. Basta viver a orientação do Espírito Santo de Deus. A grande questão é que nós não queremos viver a direção do Espírito Santo. Coloca aí na tela, João 16:13. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Isso é muito importante, é o primeiro ponto que nós vamos discutir aqui nessa introdução. Ouvindo o Espírito Santo. Vamos lá. Olha aí, diz aí, pastor. O que o Espírito Santo faz? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, isso, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Todos os homens de Deus, inclusive quando Jesus esteve aqui na terra, Lucas 4, 18 e 19, ele viveu sob a direção do Espírito Santo. Atos 10, 38 diz, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, em Lucas 4, 18, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para libertar, está aí, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de espírito. Jesus agia no Espírito Santo. Todo o sucesso do Senhor Jesus estava em obedecer ao Espírito Santo de Deus. Então não há, por exemplo, mistérios, não há segredos, não há misticismo. O que é necessário é só o crente ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer a esta amada igreja e aos irmãos que também cultuam pela internet, se você ouvir o Espírito Santo de Deus, lê a sua Bíblia, ora e diz para ele, Espírito Santo, me guia, me orienta, me ensina, o Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te orientar. Então, isso é muito claro na própria palavra de Deus. E quando eu coloco essa primeira temática, vê se dá para botar só o primeiro ponto sozinho, viu, Jorge? Fica melhor assim. Só o primeiro ponto. Que aí nós estamos falando sobre a igreja que escuta o Espírito Santo. Mas o crente que escuta o Espírito Santo,
eu coloco aqui que há 4 coisas que acontecem quando a igreja escuta a voz do Espírito Santo. A primeira coisa, digam comigo bem forte: quem escuta o Espírito Santo não erra. Não tem essa de errar. O Espírito Santo é Deus. E se você ouve o Espírito Santo de Deus, você não erra. Não erra na construção. Se vocês analisarem Êxodo, no capítulo 31, a Bíblia diz que Deus encheu Bezalel e Aholiabe do seu Espírito Santo para trabalhar. E eles não erraram. Por que não erraram? Porque estavam cheios do Espírito Santo. A igreja não errou na escolha de Paulo e Barnabé. Por que não erraram? Porque a Bíblia diz em Atos 13:2, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Só há erro quando a igreja ou o crente não escuta o Espírito Santo. Mas o grande problema é que eu não quero ouvir o Espírito Santo, eu quero ensinar o Espírito Santo. A maioria hoje dos crentes ensinam o Espírito Santo, dão ordem para o Espírito Santo. E isso às vezes me revolta, porque até líderes que podiam ensinar a verdade, eles estão caindo nessa onda de ensinar o Espírito Santo. Irmão, o apóstolo São Pedro, em Atos 11, ele explicando aos irmãos, ele disse: quem sou eu para resistir ao Espírito Santo de Deus? Hoje tem crente que ele parece que o Espírito Santo é o menino dele. Ele dá ordem para o Espírito Santo. Ele dá determinação para o Espírito Santo. Nós temos que ter todo cuidado com isso. Temos que ter todo cuidado, porque nós temos que entender que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus. Se Ele é Deus, Ele não pede conselho para ninguém. Então, muito cuidado. Eu fico, às vezes, mas tem irmão que diz assim: pastor, a minha intimidade com o Espírito Santo é tão grande. E quem foi que te disse que intimidade com o Espírito Santo te coloca acima dele? Rapaz, tem gente que tem que pensar as coisas direitinho, irmão. Olha, a gente lê muito errado a história de Elias. Elias ordenou para não chover. Quem ordenou foi Deus. A fala de Elias na narrativa é porque ele estava sob a direção. E veio a palavra do Senhor. Quem falou foi Deus, não é Elias não. Aí hoje tem um bocado aí no Brasil, isso é uma idolatria. Um dia andou um aqui no Brasil dizendo que fazia chover, mandando chover a qualquer hora. Irmão, isso é conversa para boi dormir. Isso não é incredulidade não, é porque a Bíblia não ensina isso. Lá em Elias havia um propósito, meus irmãos. Sabe por que Deus deixou aqueles anos sem chuva? Para mostrar que Baal não valia nada. Quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda na chuva, quem manda no homem é Deus. Quem glorifica a Deus? Ele é quem tem todo o poder. Então, muito cuidado. Escute ao Espírito Santo de Deus. Até Paulo, nós vamos falar isso daqui a pouco, em Atos 16, o Espírito Santo para ele. Então o Espírito Santo é Deus. Essas histórias, eu li muito Dave Hunt. Agora eu estava em Brasília, aí um irmão disse para mim: pastor Zé, o senhor gostava dele? Disse, sim, era um dos grandes apologistas do mundo. E ele confrontou um escrito de um pastor que dizia que o Espírito Santo pegava ele, botava não sei para onde, botava não sei para onde. E ele constatou várias mentiras no livro desse autor sobre o Espírito Santo. Não vou falar aqui, porque tem gente que é apaixonado por isso, e eu não vou tirar a tua emoção nisso. Mas ele mostrou o tanto de infantilidade desse pregador
quando ele escreveu o livro sobre o Espírito Santo. Isso aqui não é do pastor Oziel. Se vocês observarem aí, vocês podem colocar o que o pastor David Hunt diz sobre o pregador. Bota só assim, o que o David Hunt diz sobre o pregador que fala sobre o Espírito Santo. Aí vocês vão ver. Ele contava um milagre de um lugar de um jeito, e na África contava de outro, nos Estados Unidos ele contava de outro jeito, e no Brasil contava de outro jeito. Porque na verdade, irmãos, os crentes também caem nessas ondas porque querem. Irmão, vou dizer para vocês, olha para cá. Eu não ando atrás de novidade, eu não ando atrás de monte, eu não ando atrás de profeta, eu não ando atrás de sonho. Se a minha Bíblia diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que ela é útil, bota aí, irmão, bota na tela. Ela é útil para tudo. Antes se o irmão chegar. Aí, lê aí para eles ouvirem. Não sou eu, não. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para... Toda, passa no grego, toda. Não está dizendo metade, não está dizendo, é toda. É a voz de Deus, é a palavra de Deus. Irmão, é porque a gente fica... Ela é o quê? É proveitosa. Para quê, pastor? Para ensinar. Ensinar. Para redarguir. Para corrigir. Para instruir em justiça. Aí o que eu vou querer mais? Se eu vou saindo do culto, um irmão diz, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu digo, conte, minha irmã. Eu recebo aquele sonho, ela conta o sonho para mim, eu vou para casa. Senhor Deus, a tua serva me contou um sonho, mas eu estou em tuas mãos, e seja feita a tua. É só assim que eu não fico, meu Deus. Irmã, e aí, irmã? Aí na hora que eu chego em casa, eu ligo direto. A senhora não teve outro sonho comigo? Aí vai ficar doente. Aí fica doente. Não são assim os crentes? Quantas pessoas não já chegaram para mim? Pastor Zé, eu tive um sonho com o senhor. Eu disse, conte. Pronto. Agora mesmo a irmã me chamou, e aí ela parou aqui no corredor e disse, faça sacrifício, faça isso, isso e isso, que Deus me disse assim, assim. Eu disse, amém, minha santa. Deus abençoe. Pronto. Eu vou cumprir, porque oração nunca é demais, e nem sacrifício é demais. Vou fazer, Jesus, não é assim? Mas eu estou fazendo porque eu faço, porque eu creio nas coisas de Deus, mas não porque eu dependa disso para viver. Eu vivo pela palavra de Deus. O povo é enganado porque quer, meus irmãos. O povo é enganado porque quer, pronto. Aí o irmão chega, diz uma coisa para mim, outro fala, aí pronto. É desse jeito, um agarra aqui, me agarra aqui, diz uma coisa, eu disse, amém, meu irmão. Recebo, não critico, isso é meninice. Não, eu recebo, amém, meu santo. Deus te abençoe, é assim. Tem um irmão em São Paulo, o irmão de São Paulo que está me ouvindo, irmão. Tu nunca mais me ligou. Tem um irmão lá em São Paulo, que ele liga direto para mim. Pastor, eu tive um negócio aqui com o senhor. Aí pronto, aí ele canta uns hinos, eu acho bom aquilo ali. Eu acho bom, né? Aí pronto. Mas eu recebo a palavra, amém, recebo, e etc, e tal, pronto. Aí é desse jeito. Aí tem coisa assim, Deus traz um consolo, traz um bálsamo com a palavra, sim ou não? Ele traz, não é assim? Ele traz. Agora nós não vivemos disso. Eu não vivo atrás de novidades. Se o irmão, pastor Zé, eu estou na casa do irmão, tem uma oração ali no monte, eu vou, não vou dizer que, pronto, eu vou, é oração, eu vou, pronto. Mas eu não vou porque, eita, no monte fica mais perto do céu. Não, eu não vou nessa não. Eu vou, pronto. Aí eu oro a Deus, sirvo ao Senhor e pronto. Agora, toda a escritura divinamente, deixa aí, ela é inspirada. Irmãos, igreja que não escuta o Espírito Santo de Deus, ela só vive no erro. E olhem para cá, pasmem os senhores, me mostrem hoje o tanto de igrejas que estão vivendo no erro. Querem mais? Eu vou dizer, as igrejas que mais saem de visões é a Assembleia de Deus. Quer mais? As igrejas que mais saem de visões são igrejas do manto. Estou logo lembrando você. Hein? Nenhum quer se submeter. Inventa que Deus está falando. O camarada divide a igreja, abre um salãozinho com 2 crentes, começa com ele e a mulher dele, dizendo que teve revelação, e abriu. Aqui mesmo, da época do pastor Joaci, tem uns 4 que abriram, aí você vai lá, 2 crentinhos.
Temos isso aí. Aí quando faz uma reunião, conselho de pastores, ele está lá dentro, no meio. Está lá dentro. Conselho de pastores. Dividiu igreja, dividiu o trabalho. Aí pronto, aí a junta de pastores de São Luís. Aí ele está lá com um crente, ele é a mulher dele. A junta de pastores. Prestem bem atenção. Por quê? Porque não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ler Bíblia. Não quer a palavra como é. Vive simplesmente do que sente. Porque olhe para cá. A experiência do crente pentecostal. Que os pentecostais também precisam ensinar isso. A nossa experiência, ela não pode ser uma experiência fora da palavra. Qual é a experiência do pentecostal? Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí eu entendo que Jesus batiza, viu, Felipe? Aí Jesus batiza com o Espírito Santo. Qual é a experiência pentecostal? A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 14, que o Espírito Santo leva o crente a falar em mistério. Essa é a experiência. Agora, a Bíblia não fala em voar. Se um irmão está voando na igreja, já não é a experiência pentecostal. Vocês entenderam? É dele. Pastor, mas o irmão voou lá na igreja. Problema dele. Mas não é o que a base bíblica diz. Vocês estão entendendo agora como é que eu estou falando? Ninguém está sendo contra poder de Deus, Espírito Santo. Ninguém está sendo contra. Agora, quando diz assim, o irmão... Irmãos, basta vocês pegarem um culto. Eu falei isso agora lá em Cuiabá. Se vocês pegarem um culto há 40 anos atrás, Gesiel Gomes pregando, eu vi muito desses homens pregando, e Jesus curava, batizava, fazia maravilhas, sem ter aquele negócio de baiar na frente. Era assim, irmã Lucinda. Aí os irmãos querem falar de mim, mas é porque não tinha. Aí pronto, aí não tinha esse negócio de baiar não, irmão, de bater tambor, não tinha isso não. Pois é. Aí não tinha, nunca teve isso. Aí pronto, pode quem quiser se zangar, mas não era isso. E os crentes eram cheios do Espírito Santo, gostavam de se congregar. Hoje vocês podem observar, muitos pulam. E é ruim de culto de ensino. Aí quando se ajunta, aí é aquele negócio, porque quando a gente se ajunta, irmão, que tem som, que tem adrenalina, é grande mesmo. Tem hora que até eu também quero entrar no negócio, porque a pegada é forte. Até o ritmo, o tambor, não é assim? Pronto, vai passando a pessoa, normal. Você vai aqui no culto, aí quando você vai andando, até os carros velhos do carnaval, pum, pum, pum. Aí quando você está batendo um pezinho também, pum, 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 não é assim? É o ritmo que faz. Mas o que eu quero dizer é que quem tem o Espírito Santo não erra. A igreja que vive no Espírito Santo, ela não erra, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Pastor Ziel, ela não erra. Vamos ver aí Atos 8, 29. Vamos lá. Atos 8, 29. Ouça o Espírito de Deus, igreja. Olha o que diz. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Pronto, olha aí. O Espírito Santo disse. Irmão, quem crê que o Espírito Santo fala? Ele é Deus. Pronto, está aí, ele fala. Ele é Deus. É coisa séria, meus irmãos. Disse o Espírito Santo: aproxima-te, Filipe, ao carro. Ali tem uma alma que você precisa evangelizar. Coisa linda, meus irmãos. Oh, coisa bonita. Experiência linda. Aí quando ele se aproxima do carro, aí ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele diz: como eu posso entender se não há quem me explique? Aí ele para o carro, sobe e explica, e lá o homem aceita Jesus Cristo como Salvador. Isso é coisa maravilhosa.
O Espírito Santo fala, e aí veja bem, quando ele fala não tem erro, quando ele fala não tem mentira, quando ele fala não tem engodo, quando ele fala não tem quebra de comunhão, quando ele fala não tem divisão, quando ele fala tem amor, tem comunhão, tem paz, tem alegria, tem toda a harmonia dele. É coisa linda. 1 João 2,27. Quando o Espírito Santo fala não tem erro. Vamos lá, 1 João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Aí. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E a unção que vocês receberam é o Espírito Santo. Assim como Jesus foi ungido, nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, e Ele nos guia na verdade. Irmão, se você viver dirigido pelo Espírito Santo me ensina. Espírito Santo, eu estou lendo a tua palavra, faz ela entrar em mim. Espírito Santo, eu quero viver as Escrituras. Espírito Santo, não deixe eu fracassar. Ele te guia em toda a verdade, irmãos. É trabalho dele nos guiar em toda verdade, mas o problema nosso é que a gente pensa que o Espírito Santo é só se alguém botar a mão na nossa cabeça e eu tremer. Não. Você pode normal orar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, Espírito Santo. Quando você nem imagina estar fazendo algo, o Espírito Santo está te orientando. Aquilo que você pediu, ele te orienta. É assim ou não é? Não é, Mateus? Você está aqui, pronto, de repente você sente uma graça, aí você até glorificou o Espírito Santo, obrigado. É assim a vida do crente, meus irmãos. Espírito Santo, é desse jeito, né? Então, nós temos que entender, olha aí, a sua unção vos ensina todas as... Aí pronto, o que me revolta é essa unção que não ensina nada. Tá aí, olha a unção. Olha a unção, essa unção que derruba, essa unção de soprar, essa unção de derrubar, ela não ensina nada. Nada. Não, pastor, mas é porque é o seguinte, cada um tem sua experiência. O pastor fulano de tal subiu num pé de cajá que o Espírito Santo mandou. É a experiência que ele inventa. O Espírito Santo não trabalha contra o que está na palavra. Ele não veio inventar nada, gente. Se o Espírito Santo inventar uma coisa além do que Jesus ensinou, não é Espírito Santo. Porque Jesus disse, quando ele vier, ele vai falar tudo o que eu disse. O Espírito Santo só vem glorificar Jesus na terra. O Espírito Santo não vem exaltar ninguém. O Espírito Santo, é por isso que você não lê nada novo na Bíblia. Ele só vem aplicar o que Jesus fez. João 16, 6, 7, 8. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus do céu, por que a gente não aprende isso, meus irmãos? Pronto. A Bíblia diz no capítulo 24 de Gênesis, que quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac, Eliezer tinha um papel de exaltar quem? Vamos lá, vocês, digam aí. Dá água ali, pastor, por favor. Tem um copinho aí, viu? O Eliezer tinha um trabalho de glorificar quem naquela viagem? Diga aí vocês, as irmãs, irmãos que querem participar. Ele vai buscar uma noiva. E qual é o trabalho de Eliezer? Vamos, diga aí. Qualquer irmão pode dizer. Gênesis 24, qual foi o trabalho de Eliezer? Hein? Levar uma noiva para Isaac. Mas quando ele chega lá, ele fala de quem? Ele só fala de Abraão. Em momento algum ele fala dele. Eliezer, ele só diz assim, eu vim buscar uma noiva para o meu senhor Isaque, porque o meu senhor
Abraão. Deus tem abençoado o meu senhor Abraão. Deus tem feito um grande nome do meu senhor Abraão. Eliezer nunca glorifica ele. O Espírito Santo não se glorifica. O Espírito Santo glorifica quem? A Jesus. Se o Espírito Santo está aqui na terra, só glorifica Jesus, ele vai te glorificar? Meu Deus do céu. O trabalho do Espírito Santo é dizer para mim: Jesus morreu na cruz por você, Jesus te salvou, Jesus ensinou isso. Ele quer aplicar essas verdades em nós. O Espírito Santo não tem trabalho nenhum de glorificar o pastor Aziel. O Espírito Santo não tem trabalho nenhum de exaltar o pastor Aziel. E se ele está em mim, meu trabalho aqui é glorificar quem? A ele. Eu estou na terra é para glorificar Jesus, é glorificar a Deus. Eu não estou na terra para glorificar ninguém. É assim. Quem tem o Espírito Santo não anda? A igreja hoje ela vive enganada por falsos ensinos, falsas vozes, porque ela não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Não quer ouvir. Então, em primeiro lugar, quem não escuta o Espírito Santo vai sempre andar no erro. Vamos lá, diga bem forte para não esquecer. Quem não escuta o Espírito Santo vai sempre andar no erro. Pronto. A segunda coisa, o Espírito Santo, quando a igreja escuta ele, ela dirige ele dirige ela, diga comigo, com poder e com orientação. Quando você lê Atos 1:8, a Bíblia diz: mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ouçam bem, a igreja, quando escuta o Espírito Santo, ela não precisa buscar poder, ela já tem poder. Escute essa que eu estou dizendo. A igreja que escuta o Espírito Santo, ela não precisa buscar poder, ela já tem. Aí vocês já viram que nós somos crentes, aí tem que ter uma manhã pentecostal para os crentes receber poder. Se ele está dizendo: se vocês deixarem eu guiar vocês, eu orientar vocês, se vocês viverem conforme o que Jesus falou, se vocês deixarem eu ser o guia da vida de vocês, eu vou guiar vocês na verdade, eu vou guiar vocês no ensino, vocês não serão errados, vocês não serão dominados pelo erro, e eu vou dar poder para vocês. Todo crente que escuta o Espírito Santo é cheio de poder, meus irmãos. Todo crente que escuta o Espírito Santo, ele é cheio do quê? De poder. Aí Zacarias 4:6 diz: nem por força e nem por violência, mas... Pronto, vamos ver aí Lucas 16, aliás, Atos 16:7. Você pode anotar também Atos 1:8, Zacarias 4:6, que ele está dizendo. Olha aí, vamos lá. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Pronto. O Espírito de Jesus não permitiu, não. Pronto. Ele tinha um outro projeto. Isso aqui o que é? Direção. O Espírito Santo dá poder, mas o Espírito Santo também dá direção. Ele dá orientação. Quem orienta é ele, quem guia é ele. Vocês já observaram que hoje as nossas vidas são mecânicas, sem poder, sem vida. A igreja está virando só uma organização, porque ela não é dirigida pelo Espírito Santo, não é dirigida na sua maioria pelo poder do Espírito Santo. Antigamente, quando, não é saudosismo, mas quando a gente chegava no culto, quando a gente dizia assim: vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Irmãos, a gente via os crentes cantando com poder, até as criancinhas cantavam o hino da harpa. Era com alegria, porque tinha alegria no lar, tinha culto doméstico, tinha falando de Deus no comércio, falando de Deus na rua. E quando chegava na igreja, o culto era avivado desde o início dos hinos.
Mas quando há essa falta do Espírito Santo, aí a igreja, ela é bonita, ela tem um templo, ela tem instituição, ela tem orquestra, mas quando você chega, ela não tem aquela vida que uma pessoa entra no meio dela e diz assim: Jesus está aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, quando eu passei no centro lá da cidade que eu estava, nos Estados Unidos, aí eu vi uma igrejona linda, bonita, mas lá são várias. Aí a venda, a placa de venda. E eu disse: pastor, um templozão desse. Ele disse: pois é, pastor, aí é o seguinte, não tem mais gente. Não tem mocidade, o povo mais velho ficaram, mas secou, e aí pronto. Sabe o que acontece? Igreja que não tem o Espírito Santo nela, ela vai fechar as portas. Escute isso que eu estou dizendo aqui. Porque uma pessoa lá fora que vem aqui nesse templo, ela não vem para ouvir um discurso do pastor Aziel. Ela não vem para ouvir um orador falar. Ela não quer uma palavra bonita com os termos técnicos. Ela quer um homem de Deus que fale a palavra do Senhor para gerar vida. E se o pastor não estiver cheio do Espírito Santo, a igreja não estiver cheia do Espírito Santo, como é que ela vai impactar o mundo? Não é templo que atrai as pessoas, o templo é importante. O que atrai a igreja, o mundo para a igreja, é o sinal do poder do Espírito Santo. É a palavra de Deus. E esse sobrenatural nós temos que ter. Vocês sabiam, quando a gente lê, coloca bem aí, que eu vou dizer algo muito importante aqui, Marcos 16, 15. Vamos lá. Marcos 16, 15. Lê aí, pastor Wagner. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pode ir. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso. E estes sinais seguirão os que crerem. É nesse aí. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor depois de lhes... É bem aí. É o verso 18. Leia. Pegarão nas serpentes, e se beberem... É o anterior. Estes 17. sinais falarão novas línguas, não é isso? Isso. Ó, aqui, falarão novas línguas. Escute bem que eu vou dizer algo muito interessante aqui para os irmãos. Quando Jesus falou, aqui era uma profecia do que ia se cumprir em Atos 2. Em Atos 2, isso aqui era uma profecia. Isso. Eles estão inteligentes ali. Estão marcando. Aqui era uma profecia que vai se cumprir em Atos 2. Ok? Vai se cumprir aonde? Em Atos 2. Quando chegou em Atos 2, a igreja está em um local e lá ela fala línguas estranhas. O sinal visível de que foram batizados com o Espírito Santo. Esse mesmo sinal se repete na casa de Cornélio, se repete em Atos 19:6 e também em Atos 8. Eles falaram novas línguas. Esse sinal, ele pode repetir na congregação. Vamos ver aí. Coloca 1 Coríntios 14, verso 2. Vamos lá, rapidinho. 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Certo. Agora o 4. Verso 4. Do mesmo capítulo. O que fala língua estranha... Veja que Paulo tem um bocado de gente aí na internet que gosta de falar mal dos pentecostais, dizendo que lá em Atos 2, o que aconteceu foi um fenômeno do glossa, e que na verdade ali houve a xenolalia, o que não é verdade. Eles não falaram ali idiomas, eu venho falando isso constantemente. Eles falaram em línguas na grandeza de Deus. Agora, quando você pega Paulo está tratando do mesmo assunto que Pedro. Como, pastor Aziel?
em 1 Coríntios 14:2, vocês já leram aí. O que fala língua estranha não fala aos homens, mas fala a quem? Então veja, se é para falar a Deus e não aos homens, então ele não precisa de um outro de outro idioma. Quem fala em línguas, fala em mistério e ora a Deus. O verso 4, ele diz do mesmo jeito. Agora veja bem, quando eu falo línguas, ainda que eu não saiba o que é, eu estou falando uma linguagem. O que é língua estranha, pastor Zéu? Língua estranha, meus irmãos, escutem essa, vocês devem pedir o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. Línguas estranhas é um tipo de adoração de um nível elevado que acontece entre você e Deus. Paulo está dizendo que ainda que eu não entenda ela, mas quando eu estou falando nela, o que acontece? Eu edifico a mim mesmo. Essa mesma língua estranha, coloca bem aí, depois você volta para cá. Vamos lá para Efésios 5:19. Olha aqui o que é essas línguas estranhas. Vamos lá. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. E cânticos aqui está falando de línguas estranhas. Então Paulo, ele não tolhe, ele não vai cercear essa dinâmica da ação do Espírito Santo na vida do crente. Você precisa buscar o batismo no Espírito Santo e deixa quem quiser falar. Quando você entra nessa dimensão do Espírito Santo, ele te leva ao nível, ele te leva a esse poder grandioso que você fala. E Paulo diz, você fala entre você e quem mais? E Deus. E você edifica a si mesmo. Então veja que aqui ele também chega a falar de cânticos espirituais. Está aí claro na palavra de Deus. Está claro na palavra de Deus. Esse efeito da xenolalia, de falar um idioma pelo milagre, eu não vou duvidar. Já teve pessoas que, porque teve um período na história pentecostal, que alguns achavam que o batismo com o Espírito Santo era para dar um novo idioma para a pessoa. Não, isso aconteceu. Já aconteceu, mas também pode acontecer de uma pessoa em um alto nível. Quem leu o meu livro Vivendo o Sobrenatural, eu dei o exemplo de uma senhora que passava roupa e ela trabalhava na universidade. Quem leu esse meu livro sabe que eu falei isso lá. Ela trabalhava na universidade, estava passando roupa e ao lado dela tinha um professor de línguas orientais. E um dia ela entrou em um estado de febre de alto nível e ela falou todos os idiomas que aquele professor falava. Foram fazer uma análise dela. Por que ela falava? Porque ela ouvia, de onde ela trabalhava, ela ouvia o professor falar. Então em um estado desse pode acontecer. Mas nós sabemos, naquele livro do pastor Ezequiel Soares, sobre o pentecostalismo, ele dá vários exemplos de irmãos. Uma irmã chegou em um local, ela foi ser missionária, e lá quando ela chegou nesse local, ela falou com a irmã, mas ela não sabia falar inglês. E ela orou a Deus junto com a irmã, e quando ela saiu de lá, ela falou o inglês perfeitamente bem. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Nós sabemos disso. Aqui mesmo no campo tem um irmão que a irmã entregou um folheto para ele. Está lá na estiva, lá ali pelas pedrinhas. Entregou um folheto para ele. Ele me contou isso aqui, um senhor de idade. Ele me contou, pastor Ziel, a irmã entregou um folheto. Eu não era crente. E eu peguei o folheto e disse assim: se esse Deus dos crentes é verdadeiro, eu não sei ler nada, mas amanhã eu quero acordar lendo isso aqui. Aí ele disse, quando pegou o folheto de manhã, quando ele olhou, eu estava lendo tudinho. E ele disse, até hoje eu leio minha Bíblia, pastor Ziel. Pronto, e está crente aqui na Assembleia de Deus. O Espírito Santo faz ou não faz? Mas não era esse o papel dele lá, falar isso aqui. Eu estou mostrando para os irmãos que essas línguas estranhas,
como sinal, agora preste bem atenção. Essas línguas estranhas como sinal, vai doer um pouquinho aqui, mas é importante eu dizer isso. Essas línguas estranhas como sinal, ela corresponde ao que Paulo vai falar aqui. Vamos lá, pastor Wagner. 14, 19. Vamos lá, de 1 Coríntios. E aí eu encerro aqui, não vai dar. Aí, Jorge, tu já aguarda aí, porque aqui nós vamos ter uns 4 estudos aqui. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Vai. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, Isso. mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Sim. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Pode ir. De sorte que as línguas são um sinal. Ei, meu Deus do céu. As línguas são o quê? Um sinal. E o que é que diz que Marcos 16? Estes sinais seguirão. Quando é, pastor Zéu, que a língua é um sinal? Porque Paulo diz que quem ora em línguas, ora somente a quem? A Deus. A Deus. E quem fala em língua, se não há intérprete, só Edifica a si mesmo. Só edifica a si mesmo. A si mesmo. Aí Paulo agora vai pegar Marcos 16 e vai dizer aquilo que Jesus disse: estes sinais seguirão aos que em meu nome falarão novas línguas. Aqui Paulo não está dizendo que é para o pregador pegar o microfone na igreja e já subir no altar falando línguas. Eu tenho meu devocional com Deus, que eu oro em línguas. Agora, ele diz que pode o incrédulo ou alguém vir ao culto, à congregação. Irmão, é linda a Bíblia, né? É isso aqui, irmãos, que nós não ensinamos. Aí muita gente inventou um bocado de coisa. Não é isso? Nós não ensinamos. Paulo está proibindo, porque preste bem atenção. Em Atos 2, eles tiveram o batismo e a evidência do batismo falando em línguas. Pronto. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio, foi o que aconteceu em Éfeso, Atos 19, 6. Então Paulo diz que eles falaram língua estranha, e Pedro diz: nós vimos eles falarem línguas como nós. A evidência era o falar em línguas. Agora, Lucas está falando do mesmo Espírito Santo, e Paulo também do mesmo Espírito Santo, mas em tons diferentes. Lucas está falando do cumprimento da promessa, e Paulo está falando da ordem no culto. Paulo não está proibindo línguas, mas Paulo está dizendo que a língua falada na igreja, sem controle, ela não edifica ninguém. Mas ele diz que se o culto é de crente salvo, ele não está proibindo, porque ele diz: mas se alguém está falando língua na igreja, como foi que ele disse? Fale baixo. Porque ele só edifica a si mesmo. Meu Deus do céu. E onde é que eles arrumaram isso? Agora vai quebrar. Quebrou tudo. Quebrou. Eu não sei onde é que estão essas coisas, irmãos. Eu não entendo mais. Tem irmão que fala que língua estranha pertinho de você, você sente a glória de Deus, você fala, mas é gostoso. E há um autor que diz: o culto tem a ordem da palavra, tem a ordem do louvor, e tem um momento que você extravasa naquela comunhão gostosa. Racional, né, racional, o culto é racional, né? O culto é racional. Aí você está aqui, por exemplo, nós temos um momento de louvor, é por isso que a igreja tem que ter um momento de louvor. Então, se naquele momento de louvor, ele está louvando a Deus, está falando em línguas, está glorificando a Deus, isso é um momento gostoso e é digno. Agora, na hora da palavra,
Tem irmão que ele fala um monte de língua, na hora que terminar a palavra ele vai pro bebedouro. Ele não quer palavra. Ele não tem um culto na ordem. É sobre isso que nós estamos vendo. Por exemplo, se o jovem ele sentir poder de Deus na hora do louvor, ele glorificar, ele levantar as mãos, aleluia, Jesus está aqui. Eu não digo também que ele não dê um pulinho desse aqui, não é nada não tem nada de errado não. Agora tem deles que pulam na hora do louvor, na hora que termina o louvor, que a gente vai pregar, ele dorme. Que Espírito Santo é esse? Agora era que deveria ter a sede. Aí Paulo, vamos lá, vamos voltar para lá. Aí Paulo disse: eu prefiro no culto. Irmão, isso é lindo, gente. Isso é lindo, é a Bíblia. Olha aqui, né? Aí ele está dizendo: não sejam meninos, não é assim no culto? Pronto, fica aqui, olha. Irmão, não sejais meninos, não é assim? Pronto. O irmão tem que vir para cá, conhecer Bíblia, saber por que serve a Jesus e saber por que tem o Espírito Santo. Vamos lá. Aí ele diz do sinal, vai, coloca lá. Está aqui, né? Pode passar. Mais na frente. Está aqui, vamos. É aí, volta. 22. Leia. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Epa! A língua não é um sinal para Os fiéis. Se eu já sou crente, o pastor Wagner precisa estar sabendo que eu estou falando língua direta? Não. Não. Porque quando eu falo língua, eu edifico A mim mesmo. a mim mesmo. Quando a irmã fala língua, ela está aí glorificando a Deus. Aí pronto, ela sente aqui o poder de Deus. Ela pode glorificar, ela pode adorar em línguas. Só que tem irmão que quer fazer barulho em língua para dizer que tem mais poder do que o outro. Aí é que está o erro, a exibição. Pronto, Eu já vi irmão, quando vai cantar o hino, ele não sabe da letra, não ensaia. Aí erra o hino, ele está sabendo que ele errou o hino. Aí quer chamar o Espírito Santo. Aí inventa. Fala em língua, né? Aí canta o hino todinho, pronto. Aí a irmã foi orar por mim. E ela foi orar. Aí ela disse: é de orar? Não sei se a Adriana se lembra. Não vou dizer a cidade não, porque... Aí a irmã foi orar. E ela antes foi cantar um corinho. Eu fiquei de joelho. E aí ela começou a cantar. E eu vi que ela errou o corinho todinho. Ela ainda tentou ver se... Aí pronto, aí ela disparou cantando, mas cantando outra coisa. E aí pronto, aí disse: tá certo, irmã, tá bom. Aí pronto, terminou, disse amém, amém, pronto. Eu vi que ela ficou até com vergonha de mim depois. Porque quando as coisas é de Deus, irmão, a gente sabe quando é de Deus. Não sabe? A gente sabe. E a gente sabe também quando inventa. É assim. É que nem um amigo meu, ele disse que ia subindo meio de uma ladeira lá em Coroatá. E aí ele disse que descuidou na ponte, levou uma queda. Aí ele disse que quando não viu ninguém, ele já ia se levantando. Aí quando ele disse que olhou, disse que o pessoal... Eita, meu Deus, caiu. Aí ele disse, morto de vergonha. Aí ele disse que fez de conta que estava desmaiado, Bruno. Aí corre para não mangar dele. Ele disse: eu fiz, pastor, para não mangar de mim. Eu não estava sentindo nada. Mas aí para não mangar de mim, porque eu peguei uma queda feia. Aí pronto, aí eles viram: não, o homem está desmaiado. Mexe, 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 mexe. Aí pronto, eles despegaram o álcool, botaram aqui no nariz dele. Aí ele disse: onde é que eu estou? Nadinha. Ele disse: estava bonzinho. Bonzinho. Então tem pessoas assim. Tem muita gente na igreja assim. De sorte que as línguas são um sinal, não para, mas para quem? E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para a doutrina pregada e ensinada. Irmãos, é interessante que Paulo diz, aí ele diz que quando a pessoa entra, pode passar, deixa eu ver o 23, passei. Olha aí, vocês sabem disso aí. Aí eles vão chegar, não está tendo nada. Pá, não vou falar isso aqui hoje. Eu já preguei isso aqui muitas vezes. Na pandemia eu preguei isso aí tudinho. Não foi? Passa. Agora, olha o que ele diz assim: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está
ele pode, aquela língua, ser um sinal para o incrédulo. É isso que Paulo está dizendo. Então, quem escuta o Espírito Santo, diga comigo bem forte, quem escuta o Espírito Santo tem poder e é bem orientado. Não existe essa de desequilíbrio, não existe essa de loucura. Quem tem o Espírito Santo, irmão, é sensato. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes, olha para mim aqui, eu já vi pastores conversando, aí uma pessoa chega, conta uma historona grande, aí o pastor diz assim: esse irmão aí não está falando a verdade, o Espírito Santo me disse aqui agora. Pronto. O pastor me contou que o pastor Arthur, mas um outro pastor, pastor Evaldo, me contou isso. Ele disse que estava no culto e o irmão era o que orava mais alto. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai eterno, eu estou sofrendo. A minha esposa, tu sabes, ela não quer fazer a tua obra, ela não obedece. Meu Deus, eu venho para o culto só, tem piedade dela. Eu deixei ela lá em casa. Senhor, tu sabes que eu tenho suprido. E ele orando, o pastor disse: essa oração desse irmão, ela é falsa. Aí o outro pastor: rapaz, o Espírito Santo me disse aqui agora. Quando ele terminou, ele disse: irmão, entra aqui no carro, eu vou te levar para a sua casa. Ele disse: não, pastor, não precisa não. Ele disse: não, é porque eu vou lhe deixar, eu vou lá para o rumo. Aí ele foi, quando chegou lá, ele desceu. Pai do Senhor, pastor, ele disse: não, pô, vou entrar, orar por você. Aí quando ele entrou, ele disse: irmã, Pai do Senhor, como é que está? Está bem não, pastor, aqui nós estamos sem comida, faz dia. O homem aí não trabalha. É mesmo, irmã. Pastor ignorante. Maltrata a mim, maltrata os filhos. E olha a oração dele na igreja. O Espírito Santo, irmãos, ele não deixa. E o pastor só conversou com o outro e disse: essa oração é mentirosa. Pronto, é desse jeito. Uma vez um moço foi chamar o pai, ele tinha acabado de comprar um carro, e foi chamar o pai. Olha, pastor Bené, eu quero que o senhor vá ali, é porque eu quero fazer uma doação, eu queria que o senhor fosse. Aí enquanto ele estava falando, minha mãe sentiu lá de dentro e veio para ele e disse: Raimundo, não vá não. Eu senti de Deus aqui agorinha que esse homem é um bandido. Pronto, na mesma hora descobriu. O Espírito Santo não deixa a igreja no erro. Agora qual é o problema? Não queremos ouvir o Espírito Santo como ele deseja falar. Mas igreja que escuta o Espírito Santo, ela tem sucesso, ela é protegida. Quem quer continuar ouvindo a voz do Espírito Santo? Então diga comigo: fala, Espírito Santo. Deus abençoe. Na próxima quinta-feira nós vamos continuar adorando a Deus.